E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindos para mais uma videoaula. E se você clicou aqui, é porque pretende ouvir um pouco sobre a pré-história. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. E antes de qualquer coisa, faça a sua inscrição no canal Brasil Escola. Vem comigo. Você, estudante de História, alguma vez na vida deve ter se deparado com a periodização tradicional. Esta aqui, ó, que está aparecendo ao meu lado. Uma periodização quadripartite. Explico por quê. A história propriamente dita está sendo dividida em 4 tempos: antiga, média, moderna e contemporânea. Mas eu chamo a sua atenção para um outro detalhe: a presença da expressão pré-história antes da invenção da escrita. A periodização tradicional é carregada de eurocentrismo. O eurocentrismo é uma visão de mundo que coloca a Europa como referência, modelo, centro. Observe na periodização tradicional que todos os marcos históricos são acontecimentos europeus, como se a história da humanidade fosse uma história europeia. E eu faço mais uma problematização olhando para a periodização. O termo pré-história é uma expressão problemática. Por quê? Gera a falsa ideia de ausência de história. Reflita comigo. Como pré-história, antes da história, se grupos humanos se organizavam, se desenvolviam e produziam culturas antes da invenção da escrita? O mais adequado é você tratar a pré-história como a história dos homens que se organizaram e se desenvolveram antes da invenção da escrita. Eu vou ser mais direto. A história, nesse momento classificado como pré-história. Eu vou explicar uma coisa para você. A periodização tradicional foi feita no final do século XIX por historiadores franceses. Historiadores que acreditavam que fontes históricas eram apenas os documentos escritos oficiais. Para eles, as experiências humanas estavam nas fontes. As fontes falavam por si. Porém, fontes históricas seriam apenas os documentos escritos oficiais. Dentro dessa lógica, se não há escrita, não há história. Por isso a classificação pré-história. Tendo como referência o desenvolvimento técnico, dividimos a pré-história em 3 momentos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O passado mais distante da humanidade, mais remoto da humanidade, é o Paleolítico. Também conhecido, momento conhecido, como Idade da Pedra Lascada. Como poderíamos definir o homem do Paleolítico? Quais seriam as principais características do momento denominado Paleolítico? Primeira característica: o nomadismo. Os homens paleolíticos eram nômades. Vagavam de uma região para outra região em busca de melhores condições. Escapar de privações. Percebam que o escapar de privações foi algo que movimentou as pessoas desde a pré-história. O nomadismo é uma característica. Os homens do Paleolítico eram caçadores e coletores. Explico melhor. Viviam da caça, pesca e da coleta de raízes, sementes e frutos. Caçadores e coletores. Utilizavam peles de animais, habitavam cavernas, pinturas rupestres. As primeiras pinturas rupestres aparecem no contexto paleolítico. Podemos então dizer que as primeiras manifestações artísticas das quais temos conhecimento apareceram na pré-história.
E uma curiosidade, rupestre vem do latim rups, quer dizer rocha. São os desenhos nas pedras. Mais tarde, mais à frente, eu falarei um pouco mais sobre as pinturas rupestres. E eu cito mais uma característica do Paleolítico. Os homens caçavam em bandos, em grupos. Evidentemente que a caça em grupo facilitava. Tem um ponto que deve ser discutido agora. O fogo. A utilização do fogo. Ainda no Paleolítico, já perto do Neolítico, falaremos na descoberta do fogo e no conhecimento para a sua produção. O fogo facilitava algumas atividades cotidianas. Melhorava o sabor dos alimentos, proteção contra o frio, iluminava as cavernas. Mas tem algo mais profundo. Entenda o fogo como instrumento de poder, como uma ferramenta de diferenciação entre grupos. Eu vou ser mais direto. Os grupos que dominavam o conhecimento do fogo se distinguiam dos grupos que não tinham o mesmo conhecimento. É o fogo como instrumento de poder. O período paleolítico ele vai desde o aparecimento dos primeiros hominídeos, aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo. Vamos avançar para o próximo período, que é o Neolítico, a Idade da Pedra Polida, que se estende basicamente de 12.000 anos antes de Cristo, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Há uma transformação importante ao olharmos para o contexto neolítico. Qual seria? O sedentarismo. Os homens passaram a ser sedentários. Naturalmente que a agricultura e a domesticação de animais facilitaram a sedentarização. Os homens do Neolítico eram homens produtores. Vamos organizar características do Neolítico: o sedentarismo, homens produtores, desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, construíam as próprias habitações e aperfeiçoaram os instrumentos de caça e os utensílios. A idade dos metais vai de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, aproximadamente 3.500 antes de Cristo, quando se deu a invenção da escrita. Em relação à idade dos metais, podemos falar na intensificação do uso de alguns metais, como cobre, bronze e mais tarde o ferro. Os instrumentos feitos de cobre, bronze, mais tarde ferro, eram instrumentos mais eficientes e facilitavam os desafios cotidianos. Você se lembra que há pouco eu prometi retomar a discussão sobre pinturas rupestres? É isso aí. Vem comigo. As pinturas rupestres representavam o cotidiano, o mundo natural e o universo espiritual. É arte pré-histórica. São manifestações artísticas no contexto pré-histórico. O naturalismo é uma característica importante ao olharmos para as pinturas rupestres. Na visão de alguns historiadores, as pinturas rupestres se amparavam em rituais mágicos. Como assim? Acreditavam que alguns caçadores, antes das caças, faziam os desenhos nas pedras, acreditando que o aprisionamento do animal ali, naquele momento, facilitaria o momento da caça posterior. Por isso que eu disse que algumas pinturas rupestres se amparavam em rituais mágicos. De acordo com a periodização tradicional já discutida, o marco de transição da pré-história para a história propriamente dita é a invenção da escrita. A escrita permitiu aos homens um registro dos seus feitos. Mais do que isso, possibilitou aos homens a produção de uma memória. Registros que permitiriam um resgate do passado da humanidade. É isso aí.
Bom, se você gostou da aula, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Em caso de dúvida, acesse os links na descrição. Continue visitando as nossas aulas. Farão total diferença. Um abraço!